número 12. Abre o retorno para mim um pouco de médio e agudo. Ele está fechado. Minha voz está afônica devido... Eu estou desde o primeiro dia do mês. Hoje faz 30 dias que eu estou pregando 30 noites seguidas, fora as vigílias. Eu estou vindo de um culto, abençoado, um evento lá em Goiânia, e já vim direto para cá. Vem cá, bispo Breno. Eu passei aí para o Zé. Vem cá, vem. Prazer em conhecê-lo, Deus te abençoe. Muita saúde, fé, e que a sua obra cresça cada dia mais. Amém? Você tem 28 anos? Jovem. Que Deus levante mais jovens que queiram ser líder, pastores de rebanho. Vai sofrer um pouco, mas a recompensa vem do alto, tá? Que é muito fácil, tipo, faz uma vigília, aí as pessoas imaginam que a tua igreja vive só esse momento da vigília. Ao contrário, você tem 30 dias do mês, labutas, lágrimas, orações, visitas, pregações, jejum, consagração, sem contar, assim tá bom, Zé, senão Deus vai tocar aí no teu dedo, tá bom, tira a mão daí. Sem contar aquelas ovelhas que te dão trabalho. Mas vale a pena, faz parte do processo e o progresso. Deus abençoe o teu ministério. Tem alguém aqui que é mãe, é sua mamãe, a bispa, como chama? Pastora Melry. Prazer, Deus te abençoe, viu? A senhora está muito elegante. Eu sinto falta da minha mamãe. Perdi minha mãe, eu tinha 6 anos de idade. Quantos querem continuar ouvindo a voz de Deus? Amém? A minha vida não para, é assim, pregando e vamos embora. Não pode parar. Antes que eu inicie aqui, você trouxe o Juarez, né? Juarez, pastor Juarez Soares. Juarez é meu amigo, já de muito. 2 semanas atrás, eu vi um trechinho da mensagem dele. Juarez já me acompanhava antes de ser conhecido. Eu já pregava em todo o território mineiro. Eu conheço 700 cidades mineiras. Conheci Juarez lá. Hoje eu tenho 48. Na época eu tinha 22 anos. Quando eu conheci o pastor Juarez, ele me seguia por onde eu ia, em Minas Gerais. E um dia eu disse para ele: você ainda será um grande ganhador de alma nesse país. Tenha fé. E eu fico feliz. Porque Deus, quando quer levantar, não importa a idade. A promessa se estabelece na vida daqueles que têm o chamado de Deus. É mais uma espada de Deus no nosso país. É um grande homem de Deus. Ele disse que ia me ver pregar aqui, mas ele não veio, ele está longe. Ele ainda não conhece o estado de Goiás. Eu conheço quase tudo isso aqui. Já rodei muito o estado de Goiás. Ele está aí. Um abraço, meu amigo pastor Juarez. Você é um profeta, você é um canhão de Deus. Eu queria você aqui, tá? Eu estive na tua Minas Gerais durante esses dias e eu vim direto para cá. A próxima vez nós vamos tomar um café, amém? E quando você for no Mato Grosso, tomar um café na minha casa, lá em Rondonópolis. Te amo, tu és um grande homem de Deus. Deus te abençoe. Gênesis capítulo 12, quem achou, diga amém. Que diz assim a palavra de Deus. O Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Podeis aceitar.
Eu não serei cansativo aos senhores e às senhoras, mas eu quero fazer o máximo de resumo dentro do contexto da história de alguns personagens que fazem parte desta amplitude sagrada que é a palavra de Deus. Nós temos aqui um tema para apresentar a vocês. Vou falar sobre promessas antigas e nunca esquecidas. Abraão, filho de Terá, 75 anos de idade, vindo de uma família criada em um berço de ouro, mas com a ramificação maligna que se proliferou sobre a terra. Seu pai Terá era criadores de nichos ou imagens de esculturas, estatuetas. E o seu pai vendeu uma mentira para o seu povo. Porém, a Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu por causa da mentira acerca dos deuses que ele criara e vendia, enganando o povo. Deus matou o pai de Abraão. Assim está escrito: e Deus matou Terá. Mas o seu filho Abrão, até então, aprendeu as lições que o seu pai lhe ensinara. E por sua vez, Abraão é daquele tipo de filho que, perdendo o amor da sua vida, seu pai, ele deseja como herdeiro colocar em prática a indústria do mercado econômico, exportação, exportação, e fazer com que os bens deixados pelo seu pai sejam ampliados sobre toda a terra. A mente de Abrão até então é uma mente maligna, mas ele não tem conhecimento do Deus Criador, o Deus poderoso, o Senhor, dono de todas as coisas. Segundo as pesquisas da história acerca de Abrão, ele cria aproximadamente 600 a 700 imagens de escultura e começa a propagar novidades para os povos que estavam sobre os seus olhares. Abrão, além de ser um homem muito inteligente na criação de modelagens de imagem, Abrão também carrega sobre si o espírito de Satanás, a mentira. Ele vai vender para o povo algo que não é verdadeiro. Uma vez que você adere para si uma crença religiosa, você precisa saber se aquilo é real, se é verdade ou se não é uma verdade. O que por trás, o que está por detrás do que se diz, do que se é, do que se faz, do que será. Abrão, ele começa a propagar que essas imagens de escultura são deuses que podem provocar e produzir milagres em diversas áreas da vida daqueles seres humanos que pertenciam à sua terra na Mesopotâmia. Quando ele completa 75 anos de idade, casado com uma mulher por nome de Sarai, logo em seguida Deus mudará o seu nome de Abrão para Abraão, Sarai para Sara. Ora, ele tem eloquência verbal, ele consegue ilubriar, ele consegue enganar, ele consegue detectar através do olhar, ele consegue raptar a mente de alguém quando ele expressa palavras. Deus olhou dos céus para a terra, senhoras e senhores, e Deus entendeu que não compensava matar Abrão. Terminar o mal pela raiz antes que ele cresça. Então Deus aparece para Abrão na sua tenda. E o Senhor diz no capítulo de número 12: Abrão, Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei.
O primeiro pedido de Deus para Abraão é: sai da tua terra. Por que é que Deus ordena a Abraão sair de sua terra? Será que Deus não poderia trabalhar na terra aonde ele cresceu, onde ele nasceu, aonde ele conviveu? E ele tinha já tantos amigos proliferados pelo seu crescimento e a sua idade. Era necessário, se eu fosse Deus nesse caso, um humano, eu pensaria dessa forma: não, eu começo a trabalhar na terra dele. Mas Deus não queria assim. Deus não estava se apropriando de forma agradável da origem da terra. Ela estava totalmente vendida, comprada e contaminada. Embora que esta terra futuramente passará pela transformação da origem de profetas que retornarão para purificá-las através da mensagem do Senhor. Sair da terra. Deus estava dizendo a Abraão, em primeiro lugar: eu quero mudar a sua origem. Quando Deus diz: sai da tua terra, Deus está dizendo: o lugar onde você está não é um lugar apropriado para aquilo que eu vou realizar na tua vida. Mas você precisa acreditar em mim. Entre tantos deuses que você criou, eu sou o Deus que você não vê. Não dá para tocar agora. Você tocará em mim lá na frente. Porém, eu quero que você acredite. E a Bíblia diz que ele acreditou. Eu imagino o diálogo que ele terá com Sara acerca de deixar tudo. Quando Deus diz: sai da tua terra, Deus está dizendo: abra falência a partir de agora. Eu quero que você interrompa e abra concordata. Ele tem uma esposa que é a mulher mais rica do mundo ao lado dele. É Sarai. Mas até então, o luxo que ambos viveram, ele era acompanhado por uma raiz de parentes. Deixa a sua origem. Deus está dizendo: saia do seu mundinho. Eu irei te levar para outro laboratório. Esse não. E o que eu hei de fazer na tua vida, eu não quero ninguém de olho em você, te vigiando. Só eu e você. Eu vou tratar você em particular. Coloque a sua mão, por gentileza, no ombro da pessoa amiga do seu lado e diga: Deus não está te castigando. Deus te levou para um laboratório novo. Deus vai te tratar. Sai da tua terra. Número 2. Sai da tua parentela. Será que Deus tem raiva dos nossos parentes? Não. No começo da minha origem de fé, eu até imaginava que Deus odiava os meus parentes, tinha raiva dos meus parentes, mas Ele não tem. O alvo de Deus é não receber opinião de terceiros na sua nova fabricação. Deus está dizendo: você pode ter um parente mais chegado, seu pai e sua mãe, a sua raiz, mas se eu quiser trabalhar na tua vida, eu vou desligar você, porque a partir do momento que você nasceu neste mundo, o seu cordão umbilical já foi cortado, e uma nova história eu posso criar de você. Futuramente eu entregarei os seus parentes para você cuidar, mas você será um líder nesta terra para o meu particular. O tratado de Deus é: saia do meio da tua parentela. Agora deixa eu explicar melhor. Existem pessoas mais intrometidas no teu ministério, na tua vida particular, do que os teus próprios parentes? Não. Todo parente gosta de se intrometer na vida do outro parente. Gosta de dar opinião na vida do outro parente. Se ele recebeu o chamado, aparece um tio há 30 anos que não aparecia, aí liga e diz: Zefinha, tu vai deixar o meu sobrinho mudar de cidade? Aparece fulano lá do outro lado das cucuias e diz: Toinho, tu vai deixar fulano ir lá para os Estados Unidos? Ele nem conviveu, ele nem viu o crescimento ao total, não sabe o que se passou durante os anos com a vida dele, mas na hora H que Deus chama e separa, ele aparece todo desesperado, como se algo tivesse saindo da vida dele, um pedaço de couro, um pedaço de pele, ou um pedaço do seu olho, da sua cabeça, do seu dedo, e diz: e tu vai deixar? Parece mais que Satanás sai do ambiente e vai lá avisar para ele dar pitaco.
Aí Deus diz assim: eu não quero nenhum parente tocando no teu chamado. Saia da sua parentela. Número 3, sai da casa de teu pai. Eu perguntei a Deus: Deus, tu tem raiva de nossos pais? Tu estás indignado com os nossos pais? E o Senhor me disse: não estou, meu filho, não. Quando eu digo sai da casa dos teus pais, eu estou colocando no plural. O que é que um filho herda do seu pai? Número 1, genética. O que é que um filho herda do seu pai? Número 2, seus hábitos, bons ou ruins. Número 3, o que é que um filho herda dos seus pais? Costumes. O que é que um filho herda do seu pai? Cultura. Essas coisas, Deus disse, os hábitos de Terá não fará mais parte da sua vida. Teu pai era mentiroso à beça, você ficou mais mentiroso do que ele. Mas para eu tirar a mentira da sua vida, saia de dentro da vivência do seu pai. Para Deus trabalhar em nossas vidas, é necessário algumas renúncias. Abraão aceitou o pedido de Deus. Abraão aderiu ao pedido de Deus. Então Deus continua falando com ele: e eu te abençoarei. 2, engrandecerei teu nome. 3, aquele que te abençoar, abençoado será. E aquele que te amaldiçoar, amaldiçoado também será. Eu acredito que você está já entendendo a palavra da noite. Eu quero dizer a você, nesse perfil de Abraão, quando você renuncia e aceita o pedido e a ordem de Deus, fica tranquilo, te despreocupa. Deus sabe a entrada da porta e Deus sabe o caminho da saída da mesma porta. Permite eu dizer, levante a mão direita. Deus vai te honrar na saída e Deus vai te honrar na entrada e na chegada. Só quem é pentecostal dá um glória bem gostoso para Deus. Deus há de te honrar. E se fica despreocupado, o próprio Deus foi quem disse: aquele que te abençoar, abençoado será. Aquele que te amaldiçoar, amaldiçoado será. Deus está dizendo: não vai precisar você amaldiçoar ninguém. Quem for inteligente e esperto, que te abençoe para ser abençoado. E quem for rabugento, incrédulo e duvidoso, que tente te amaldiçoar. Se alguém te amaldiçoar, não abra a sua boca para amaldiçoá-lo. Eu, Deus, me responsabilizarei em amaldiçoá-lo. O tempo passa. Deus precisa trabalhar no contexto da história de Abraão. Então o Senhor resolve fazer uma promessa. Já que ele aceitou, Deus vai estabelecer alguns caminhos para ele trilhar. O primeiro caminho entre Deus e Abraão é a sua obediência. Abraão deve obedecer todas as ordenanças de Deus na sua saída. O segundo caminho que Deus programa para Abraão é que ele acredite em uma fé que ninguém mais terá, mas a sua fé será uma raiz para toda a humanidade. O terceiro caminho que Deus vai gerar para Abraão é que através da sua obediência, o seu sonho. Quando eu digo sonho, alguém vai me perguntar: mas Abraão tinha um sonho? Lógico que tinha um sonho. Qual era o sonho que Abraão tinha, pastor? Abraão sonhava em ter um filho na sua vida, de tal maneira que quando ele casa com Sarai, foi descoberto que a irmã Sarai não dava luz a filho. Ela era uma mulher estéril, porém Abraão o amava. E por amor, Abraão não devolve Sarai a seus pais. O costume da época na Mesopotâmia seguia da seguinte forma: se um jovem casasse com uma moça e fora descoberto após 1 ano e 6 meses ou 2 anos que ela não dava luz à filha e fora estéril confirmada, então esse jovem poderia pegar esta moça e a casa do seu papai e devolvia ela ao seu pai, pois o moço precisava de genealogia da raiz do seu pai. Mas o amor de Abraão por Sara, o próprio contexto histórico diz que Abraão amou muito a Sara. Ele chama Sara para ir com ele. Como Sara tinha uma dívida de amor com Abraão, então ela aceita renunciar à empresa,
o cartão de débito, o cartão de crédito, ela aceita perder as compras de roupas, de sandálias, de sapatos, produtos de beleza. Ela aceita tudo isso porque Abraão não devolveu ela ao pai. Ela acreditou piamente no amor de Abraão. Então ela diz: eu concordo. Se Deus falou com você, não sei quem é esse Deus, eu concordo. No meio do caminho, Deus fará uma aliança permanente com Abraão em fogo. No meio do caminho, Deus provará a Abraão, quando ele faz 89 anos, que Abraão há de ter um filho. Preste bem atenção. Ao longo da história, Abraão, ele por si próprio entristeceu o seu coração. Quando Deus disse no capítulo 15 que Abraão seria um homem rico, farto e um homem grande sobre a terra. Porém, Sara ouviu essa voz falar com Abraão. Então Sara toma uma atitude. Qual é a atitude? Ela entendia que Abraão teria algo na sua mente que no futuro poderia morrer desgostoso. Como naquele tempo não era o Senhor que tomava a serva para si, mas a senhora pegava a sua serva escrava, a mais bela entre todas, chamava o seu marido e dizia ao seu marido: deita-te com minha serva. Como Paulo explicou para a igreja, que o filho da serva não era da serva quando nascesse. O filho da serva seria da primeira esposa, da sua senhora. Isso é na teoria. Quando nascia-se essas crianças, as servas nunca davam seus filhos para sua senhora. Foi aí que surgiu a serva Agar. E Sara deu Agar para Abraão. E Agar deu à luz a um filho por nome de Ismael. Então Abraão imaginou que Ismael seria o filho da promessa. Porém Deus aparece para Abraão e diz: não é Ismael, não. O filho que eu te prometi vai sair das tuas entranhas. Existem 3 tempos na mente de Deus criado para nós. O primeiro tempo de Deus é o tempo Kairos, é o tempo em que ele age na hora dele, no momento dele, no instante dele. O tempo de Deus é ontem, hoje e amanhã. O tempo de Deus envolve todos nós. O segundo tempo que ele cria para o homem é o tempo biológico. Esse é o tempo do relógio. Nós temos hora para acordar, hora para se levantar, hora para trabalhar, hora para voltar do trabalho, hora para comprar, hora para pagar, hora para marcar os dias do mês. Esse é o tempo natural. O terceiro tempo de Deus é chamado tempo da natureza. A natureza tem suas estações: outono, verão, inverno e primavera. Porém chegou o tempo Kairos na vida de Abraão, quando ele completa 100 anos de idade. A irmã Sara completa 90 anos de idade. Então o Senhor chama 2 varões, anjos celestiais, e eles tomam a forma de homem e vai na tenda de Abraão. E quando Abraão percebe que aqueles seres são espirituais e está ali para uma conversa, das quais era uma conversa secreta, ele pede para Sara cozinhar um alimento para ambos se alimentarem e deitar água sobre os seus pés. E aqueles varões diz assim para Abraão: Abraão, por este tempo o Senhor te visitará, e Sara, a tua mulher, dará à luz a um filho, e este será o herdeiro da única promessa verdadeira do Senhor. Permita eu lhe dizer, senhoras e senhores, a irmã Sara, por sua vez, tem 90 anos de idade. Abraão tem 100 anos de idade. A irmã Sara ficou do lado da tenda. Ela tinha um pouquinho de ciúme do seu velhinho. O velhinho ainda era enxuto, era bonito, barbudo, todo charmoso. E quando ela viu a conversa do velho com 2 varões jovens, ela colocou o ouvido por trás da tenda e ela não aguentou e deu uma gargalhada das melhores. Eu imagino que a irmã Sara era uma senhora bem alegre, bem contente. Eu conheço muitas irmãzinhas já de 70, 80, 90 anos de idade, que chega a dar gosto ficar do lado delas. Ela nos alegra, nos dá conselho, nos fala de boas experiências. E Sara rachou o bico de dar risada. Abraão e os anjos ouviram e disse: Abraão, a tua mulher está dando risada de nós. Não duvidas, Abraão. Quando ele sai, Sara entra para a tenda, olha para Abraão, chama ele para sentar na sala e diz: e tu acreditas
acreditou, Abraão. Dá uma olhada na tua idade, meu velho. Dá uma olhada para a minha idade. Eu já perdi os costumes das mulheres faz muitos anos. Nós não podemos gerar filho. Eis aí a razão. Não há idade para quem tem promessas de Deus na sua vida. Levante a mão direita, eu vou profetizar algo de Deus para ti. Eu profetizo que Deus vai renovar tuas forças, que Deus vai aumentar a tua capacidade motora. Você não morrerá, a cova não te conhecerá, o sepulcro não receberá teu nome sem que a promessa aconteça na tua vida. Queira o diabo ou não, aceite o diabo ou não, concorde o inferno ou não, levante-se os demônios da onde quiser se levantar, antes que a tua vida nessa sepultura, Deus vai estabelecer promessa. Oh, aleluia. Quem crê nessa palavra? Quem confia nessa palavra? Balança o ombro do teu irmão do lado aí, dá um sorriso para ele, dá um sorriso para ela, fala para ele: eu não vou morrer nem tão cedo. Profetiza, abre essa boca, pelo amor de Deus. Tu não está morto, diga: eu não vou morrer nem tão cedo. Passa a mãozinha na barriga assim, ó, passa a mãozinha, diga para ele: vou comer muita picanha ainda, viu? Vou comer muita picanha, vou comer muita lasanha. Puxa a tua roupa, faz assim, ó, tá vendo esse corpinho? Vai vestir muita roupa bonita ainda. Levanta o dedo de profeta, 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 aponta o dedo pro pezinho, diga para esse crente desconfiadinho do teu lado, fala para ele: tá vendo esse pezinho? Vai calçar muito sapato novo ainda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Tem promessa de Deus em pé. Oh, aleluia! Tem mistério de Deus aqui, aleluia. Tem mistério de Deus na casa. A irmã Sara entra para a tenda, o Senhor diz: Abraão, na madrugada, Abraão, ele acorda: sim, voz do além, eu sou teu Deus agora. Pega esses bonequinhos que você andou trazendo na bagagem e queima tudo isso aí. Seu Deus agora sou eu. Os dois dormiam separados de leito. Vai para o leito de Sara. Eu visito Sara agora. Não me pergunte o que foi que Deus fez ali. Só sei que os dois olharam um para o outro. Parecia um jovem de 20 anos e uma donzela de 18. E naquela mesma noite o Senhor tocou no ventre de Sara. E a irmã Sara já acordou com vontade de chupar limão. Cadê o limão, Abraão? Cadê a melancia, meu velho? Cadê a jaca? Cadê o caju? Ai, Abraão, que vontade de comer carne de charque bem salgada. Cadê os piqui do Goiás, Abraão? Tá onde? Abraão disse: o que é que tu tem, minha velha? Disse: eu não estou mais velha não, Abraão. A chama acendeu dentro de mim. Eu sou jovem. Aí passa 1 mês, 2, 3 meses, Sara vai no ginecologista. Sara vai fazer o acompanhamento do bebê. As mocinhas olhavam uma para a outra e diziam: não acredito. Vovó, a sua neta está onde? Qual é o número dela? Ela está na fila? Sara dizia: não, não é minha neta. É eu mesmo que estou grávida. Mas como pode a senhora dessa idade estar grávida, vovó? Falei: é o Deus que Abraão conheceu. Ele é o nosso Deus. Com 9 meses, o grito ecoa dentro da tenda. Abraão recebe em seus braços o filho da promessa. Diga comigo: promessa antiga, mas nunca esquecida. Quando Isaac nasce, Isaac, sorriso, sorriso. O nome dele, Abraão, ficou tão traumatizado no período da gravidez de Sara, que disse: qual será o nome do menino, minha mulher? Ela disse: sorriso.
sorriso, porque desde que eu engravidei eu não parei mais de andar sorrindo. Esse é o Deus forte, viu, Abraão? A Isaac nasce. Isaac significa promessa acontecida, real, promessa cumprida. Deus não vai te esquecer, Deus não vai te abandonar, Deus não vai te deixar, Deus não vai virar as costas para você. Tem muitas coisas novas para se realizar ainda na sua vida. Tem muitos campos especiais que você pisará com seus pés. Você ainda cantará o hino da vitória, alegrará a tua alma, regozijará o teu espírito e o teu corpo, teus ossos, teu nervo, tua pele, tua carne, teu sangue será renovado pela força do poder de Deus. Isaac casa-se com Rebeca. Isaac casou com Rebeca. E a Bíblia diz que Deus deu para Isaac. A Bíblia diz que Deus deu para Isaac um filho por nome de Jacó. Jacó, promessa estabelecida. Jacó quebrou a promessa quando mentiu para o seu pai na velhice, teve que fugir para Parã. Mas quando ele conheceu Leia e Raquel, a Bíblia diz que Jacó volta para pagar seu dízimo e as promessas feitas a Deus e cumpri-la em Betel. Então, segundo a palavra de Deus, o Senhor estabelece tocando na juntura de Jacó. Deus toca na coxa de Jacó. Deus mutila o seu nervo, troca o seu nome para que a aliança seja reatada. Existem coisas na nossa vida que só irão acontecer depois que Deus nos tocar. Você se quebra e Deus reata. Quebrar, amolecer, quebrar, se quebrantar, quebrar, abrir o coração, quebrar, descer com o rosto em pó, quebrar, se humilhar, quebrar, quebrantar, quebrar. Deus toca em Jacó, se tornará um homem manco, o seu nome será mudado para Israel. A tua história será mudada ao longo do tempo. A Bíblia diz que Deus deu a Jacó 12 filhos e uma filha. Para Jacó, Deus deu Rubem, Naftali, Benjamim, Efraim, Zebulon, Sacar, Levi, Judá, Simeão, Azer e José. Para José, Manassés. Quando Jacó chegou na sua velhice, que descobriu que o seu filho José era governador na terra do Egito pela boca dos seus irmãos, a Bíblia diz que Jacó desceu para o Egito com 66 almas. Porém, um bom faraó, a pedido de José, colocou os filhos de Jacó para trabalhar na terra de Gósen, aonde trabalhavam com gados, e o Egito não trabalhava com ovelha. Dali surge uma nação. Aquela promessa que Deus fez: e de ti farei uma grande nação. 2, e de ti eu farei um grande nome. 3, e em ti abençoarei os povos da terra. Deus tem algo tão grande na tua vida, Deus tem algo tão tremendo na tua vida, que se tu paraste para pensar, se tu paraste um tempo para meditar, quem é o Deus que te chamou, quem é o Deus que te escolheu, quem é o Deus que te trouxe para esta vigília, desde as 8 horas, desde as 8 horas da noite, tem alguém dentro desta casa. Eu imagino que o diabo esteja muito irado, mas muito nervoso, muito cheio de raiva, que ele vai tomar vacina de raiva para lá, mas aqui ele não pode chegar. Se o diabo pudesse, entraria dentro dessa igreja com uma foice e cortava as mãos de todos os crentes, para nunca ser erguida e dar glória a Deus. Se o diabo pudesse, ele pegaria uma tesoura toda cheia de grampo e cortaria a nossa língua para nunca dizer glória a Deus, nem aleluia. Se o diabo pudesse, pegaria um machado e antes de entrarmos por esta porta, cortaria nossos pés para não marcharmos na presença de Deus. Se o diabo pudesse, arrancaria nossa cabeça como arrancou a de João, para que hoje eu e você não veja a glória de Deus ser manifestada
emprestada. Mas eu quero dizer para o diabo que anda com a mala sem alça, furada, rasgada, estourada, que aqui ele não entra, não passa nem na porta da igreja. E eu digo mais: na letra D ele é dedo derrotado, destruído, desviado. Na letra I ele é iníquo, iniquidade. Na letra A ele é atrasado, atrevido e acusador. Na letra B ele é burro, Deus é burro e é Belial. Na letra O ele é homicida. A igreja entrou aqui porque crê no nome de Jesus Cristo. Essa vigília não é uma vigília para passatempo. Esta vigília não é uma vigília de encontro. Esta vigília não é uma vigília para mostrar roupa, sapato. Não, esta vigília é para recalcar tua fé, aumentar tua fé, levantar tua fé. Quem está sentindo Deus na casa? O Deus de Abraão está entre nós. Permita eu lhe dizer, no dia em que Deus estabeleceu 66 almas na terra do Egito, diga comigo: Deus não precisa de muito para multiplicar. Diga: Deus, quando faz promessas, Ele precisa só de você para multiplicar. Primeiro, Deus escolheu um homem. Deus escolheu o quê? Depois Deus escolheu um homem e uma mulher, Abrão e Sara. Em seguida Deus escolhe uma casa, Isaque, Rebeca. Em terceiro Deus escolhe uma fã, Jacó e seus 12 filhos. Deus escolheu um homem e uma mulher, porque homem com homem não pode produzir filhos. Mulher com mulher não produz filhos. Deus escolheu um casal para fazer nação. Hoje o homem está nesse caminho de homem com homem, mulher com mulher. É como se o diabo olhasse para Deus e dissesse: eu vou depravar a tua obra, eu vou bagunçar com aquilo que é teu. Deus trabalha com as suas origens de multiplicação. Deus escolheu um homem, uma casa, uma família. Quando nasceu os 12 filhos de Jacó, Deus olhou dos céus para a terra e disse: minha obra está sendo completa, eu já tenho uma tribo. A Bíblia diz que 66 almas com os filhos de Jacó desceram para a terra do Egito. Quando chegaram no Egito, eles vão passar 400 anos. Esses 400 anos na terra do Egito, quando o povo atingir 1.600.000 almas, Deus entende que não tem só um homem, só uma casa, só uma família. Deus tem nas mãos agora uma Então olha para quem está do teu lado e diga: tenha paciência com Deus. Ele trabalha na rotação Kairos. Começou a entender? Ele quer criar uma nação. O texto que eu li, eu não serei cansativo a você, eu estou passando por cima, escuta só. O texto que eu lhe disse: e eu farei de ti uma grande Deus estava dizendo: o meu desejo é criar uma nação. Agora, pega na mão desse crente, por gentileza, diga para ele: não importa se alguém não te quer. Diga: se importe, porque Deus te quer. Independe se você gosta de mim ou não. Quem é você no jogo do bicho? É só uma alma penada. O que importa é que Deus disse: eu farei de ti uma nação. Agora, o contexto interno do que vai ocorrer com a família de Abraão não é do meu bico nem do teu. O que importa, Deus disse: eu quero uma grande nação. E Ele vai investir alto em cima disso. Ele vai tratar caráter.
ele vai tratar personalidades. Depois que Deus criou uma nação, Deus fez uma segunda promessa. O que é que uma nação precisa? Diga comigo, de território geográfico. Deus tirou Abrão das terras de Canaã. E Deus fará ao longo dos anos que esta terra seja tratada. Só para você entender, no futuro, quando Josué entra em Canaã, Canaã já é uma terra que mana leite e mel. Primeiro Deus te dará o povo, depois Deus te dará o templo. E não há templo grande para o povo de Deus. Existem templos grandes para um bairro, templos grandes para os meus olhos na cidade. O templo do nosso ministério em São Paulo é 14 mil pessoas dentro dele. Você já viu um templo desse tamanho? Você vê, você treme. Na hora que você enxerga a multidão chegando no dia de Santa Ceia, ou dia de batismo, aí você diz, meu Deus, que multidão. Fica outra multidão para o lado de fora. Não existe templo gigante. O cara constrói um templo para 3 mil pessoas, aí bate no peito, só falta ganhar uma medalha de ouro como o supremo terror da construção. Não é. Você pode fazer um templo do tamanho de uma cidade. Você vai lá em Cuiabá, onde eu moro, o templo é para 25 mil crentes. Agora no carnaval, aquilo ficou minúsculo para a geração de jovens lá dentro e fora. E na hora que a glória de Deus desceu, parecia que ele ia cair por terra. O que Deus está te fazendo de promessa é muito maior do que o mundinho que você está vivendo. Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Chega de pedir a Deus, me dá um carrinho. Tira Deus desse teu diminutivo. Carrinho é de brinquedo. Me dá uma casinha de boneca. Me dá uma roupinha de criança. Me dá um noivinho, uma esposinha. Tu não é não. Deus tem coisa maior além da tua imaginação ainda este ano. Levante a mão direita, Deus manda profetizar na tua vida. 2024 pode ser o ano que Deus vai mudar a tua história. Olha para mim. Quando Deus criou, veja o tempo de Deus. Deixa eu botar lá atrás. Olha a paciência de Deus. Um casal, uma casa, uma família, por etapa. Uma tribo, e desceram para o Egito com 66 seres humanos. Olha a paciência de Deus. Ele vai gerar 400 anos. Até que a terra de Abraão empobreceu. Quando gerou 470 anos, em 70 anos, a terra de Abraão floresceu. Não importa o tempo. Você diz, mas eu estou ficando velho. Não importa. Um dos maiores pregadores do mundo, já falecido, em 2023, Harold Dumas, dos Estados Unidos. Eu me lembro que eu tinha 15 anos, quando eu li o primeiro livro do Harold Dumas. Depois ele foi na nossa igreja. Eu aí já estava com 18 anos, quando eu vi ele a primeira vez. Aí ele pega o microfone, já idoso. Ele tinha 68 anos. Aí ele disse assim, irmãos,
Deixa eu lhe contar um testemunho, um pedaço daquilo que vai ocorrer dentro dessa igreja, e depois lá no Morumbi, que é o estado de São Paulo, onde seria a cruzada, e no terceiro dia no Ayambi, onde haveria de se reunir quase 1 milhão de crentes. Ele disse: eu tinha 17 anos, quando o Senhor me fez uma promessa, das quais eu oraria por enfermos, cancerosos, cegos, mudos, surdos, e esses milagres haveriam de acontecer. E o Senhor me disse que até alguns mortos Ele haveria de ressuscitar no meu chamado e no meu ministério. Aí ele disse: eu cheguei há 30 anos e nada aconteceu. Eu cheguei há 50 anos, ele falando, e nada aconteceu. Aí ele disse: quando eu cheguei a 60 anos, eu concordei comigo e com aqueles que já morreram em casa, que disseram para mim: Duma, você precisa se tratar, você está ficando louco, ouvindo voz, e dizendo que viu um anjo dentro do quarto. Quando ele fez 61 anos, ele estava lendo a Bíblia na mesa, no seu escritório, e ele conta que sentiu uma força grande, uma alegria enorme dentro do coração, e disse para ele: faz um jejum, sem pão e sem água, só saia do quarto quando eu te autorizar. Aí ele entrou dentro do quarto, fechou a porta. Os empregados batiam, até que ele fez um bilhete, pediu autorização a Deus. Deus disse: faça um bilhete, escreva e diga para ninguém te incomodar que você está bem. Coloque esse bilhete todo dia para eles não rebentarem a porta e não silenciem na oração. Ele conta que passou um dia sem comer, 2, 3, 4. Quando chegou a 7 dias, ele já não aguentava ficar de pé. Quando ele colocou a mão na chave da porta, um anjo aparece para ele e diz assim: está se sentindo fraco, meu servo? Te alimente da minha palavra. Aí ele abriu a Bíblia. Ele disse que estava sem força de leitura. E quanto mais ele lia, ele disse que parecia que estava se alimentando com carnes, comidas fortes. Aí ele se renovou. De repente, uma glória entrou no quarto. E uma luz enorme tomou conta. Já era 1 da manhã. Ele entra para o 9º dia. Quando deu 5 horas da manhã do 9º dia, a luz do quarto passou pela fresta da porta. Mesmo os empregados acendendo a luz pela manhã, a luz que passou pela fresta da porta era muito mais forte do que a luz de dentro da casa. Ele vai atingindo 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E quando ele atinge 20 dias, ele diz: Senhor, eu acho que eu não estou mais vivo. Jesus aparece para ele dentro do quarto e diz: tu acha que eu te fiz promessa quando tu tinha 17 anos de idade, ainda jovenzinho, e que tu morrerias sem que eu cumprisse a minha promessa? Duma, um ano que eu te usar na terra, tu hás de parecer que eu te usei 30 anos todos os dias. Em um ano que tu começar a viajar, tu vai dizer: Deus, já estou cansado. Eu estou te abrindo a porta em todos os países que o meu povo estiver me adorando. Duma. Ele conta que quando deu 21 dia e 21 noite, a vizinha da sua casa, à frente, perdeu o filho. O menino de 14 anos faleceu. E quando o menino faleceu, o seu corpo foi colocado para fazer todo o preparamento para o sepultamento. E nos Estados Unidos, normalmente, eles retomam o corpo para casa. E de casa eles fazem um cortejo até o próximo cemitério. Um carro preto sai conduzindo o caixão com os familiares na rua, acompanhando. A mãe do menino lembrou e disse para o empregado dele do portão de casa: cadê o pastor Duma?
Faz tantos dias que nós não vemos. O americano é muito desconfiado com o vizinho. Tipo, se você não aparece a cada 2 ou 3 dias, eles começam a investigar e aí chama a polícia para ver se alguém não te matou, se você morreu em casa e alguém está escondendo. E ele disse que ouviu a vizinha conversar com o vizinho na rua. Ele está com 61 anos de idade. E lá no quarto ele escutou toda a conversa. Deus aumentou sua audição. E naquele momento que o caixão vai saindo de dentro de casa, o Espírito de Deus veio sobre ele e disse: pode sair do quarto agora. Eu não te disse que até mortos ressuscitariam pelo teu ministério? Eu estou falando isso para uma igreja que crê em milagres. Você não vem na igreja para passar tempo. Você não vem em um culto para fazer um desfile. Quando a gente vem no culto, a gente vem no culto para rachar no meio a cara do cão. Ou vem para receber ou não vem. Não fica me olhando com essa cara de quem está enjoado e cansado. Pega a tua Bíblia, te retira, vai embora. Agora, se tu está na casa de Deus, aqui tem regra. E a primeira regra é adorar, glorificar, bendizer, exaltar a Deus. Ninguém é obrigado a estar te olhando. Está nervoso? Morde a língua, chupa limão. Casa de Deus é uma casa de quebrantamento. Existe 3 únicas alegrias na nossa vida. A primeira alegria: alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da... A segunda alegria: a alegria no céu quando um pecador se arra. A terceira alegria: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do céu. Então desmancha essa cara feia e dá um glória gostoso para Jesus. Ele foi até o portão da sua casa. Quando olhou para fora, o Senhor disse para ele: o menino que você brincava com ele faleceu do mar. Pede para o carro parar. Se conduza até o caixão do menino. Peça para a mãe e o pai abrir a tampa desse caixão. E ele disse que o Senhor falou bem claro: quantos anos tu tem, Duma? Ele disse 61 anos de idade. Tu se sente cansado? Ele disse: me sinto. A partir de hoje começa o teu chamado. Ele parou o caixão, pediu a abertura da tampa e disse: antes do menino ser sepultado, eu preciso orar por ele, porque eu não irei fazer discurso no cemitério. Eu farei um único discurso e vai ser aqui na rua. Ungiu a mão com óleo e ungiu a cabeça do menino. E antes que ele dissesse amém, o corpo se ergueu dentro do caixão e o menino saltou de dentro do caixão. Ele tinha 61 anos de idade. Ele vai falecer com quase 98 anos de vida. Eu quero dizer aos senhores que aqui estão: quando a tua idade chegar, não se preocupa com Deus. Não importa como o corpo está. Promessa, você não pediu para Deus te fazer promessa. Quando Ele faz promessa, a vontade é dele, o querer é dele, o desejo foi dele. Se Ele fez, Ele te ama, te escolheu, tem um propósito na tua vida. Ele esperou 400 anos de etapa. Quando o povo se multiplicou, aí Ele disse: eu agora tiro o meu povo dessa terra. Com 1 milhão de homens, Ele entendeu. Escuta o que Deus faz. Primeira coisa que Deus faz com 1 milhão de homens: Deus cria um exército no meio deles. Toda nação precisa de um exército. Para que um exército? Cuidar do rei, da supremacia, do conselho, da direção da nação, do povo, da riqueza, do solo e proteger o território. Aí Deus cria um exército. 2,
Deus pegou a terra antiga de Abraão e visitou ela. Nessa visita, Deus vai tocar no solo, enquanto você está sendo provado, lapidado, amassado por Deus. Deus está trabalhando em silêncio, nas ocultas. Tira a tua mente de trás, do passado. Tu já saiu de lá. Coloca a tua mente na promessa. Cada dia que passa é um tempo novo na tua história. Deus não sofre de amnésia, descansa. Deus nunca sofreu mal de Alzheimer para ter esquecimento, nem parcial, nem total. A Bíblia diz, porventura, falaria eu e não cumpriria? Diria eu algo ao teu respeito e não faria? Deus não é filho de homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Quando o povo cresceu, Deus disse, a minha promessa a Abraão, eu preciso estabelecê-la. Deus não falha. Deus não erra teu endereço. Deus não erra o número da tua casa. Deus não erra o local aonde você trabalha. Alguém está te perseguindo. Alguém está te pisando. Alguém talvez esteja mutilando você. Mas uma vez que Deus tem falado, deixa a noite virar dia e o dia virar noite. A nossa vida é uma roda gigante. Uma hora você desce, outra hora você sobe. Será que alguém já te falou que quanto maior for a tua prova, maior será a vitória que Ele está preparando para você? Romanos capítulo de número 5. Paulo disse para a igreja de Roma, escrevendo aos romanos, a paciência produz, ou seja, a tribulação produz paciência. Você está sendo preparado para algo maior. Quanto mais Deus te provar, mais calo Ele coloca nos teus ombros espirituais. Se Deus tem te colocado na fornalha, é porque Ele sabe que você suporta o calor dela. Se Deus tem te colocado no rio ou no mar, é porque Ele sabe que você pode atravessar ele. Aquilo que te incomoda hoje, o mal que te dói hoje, é o bem que a você importa amanhã. Quem te olha aprovado hoje, te amaldiçoa, como a mulher de Jó. Abandona teu Deus e morre. Não caia nessa piada sem graça. Você já enfrentou muitas situações adversas. Você já enfrentou muitas provas, muitas lutas. Só você sabe quantas vezes tem chorado pelas madrugadas, dentro do banheiro. Você tem colocado o travesseiro no rosto para alguém não ouvir o teu pranto. Quantas vezes você sai de manhã para o trabalho e sempre se pergunta, até quando eu irei sofrer? Será que tu não está me ouvindo? Tudo isso é Deus preparando você. Há uma promessa desde o ventre da tua mãe que o Senhor te fez. E a vontade do diabo é usar pessoas negativas para que você desista dos seus sonhos, das promessas. A vontade do diabo é que você entregue teu ministério, teu chamado, saia da igreja, chuta o pau do barraco e diga, nunca mais eu volto. Mas Deus me trouxe aqui como profeta para a tua alma. Queira o diabo ou não, você não vai parar, vai continuar até o fim. Quem acredita nisso? Eu estou sentindo a glória de Deus. Levante a mão. Aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Estou sendo perseguido, pastor. Perseguição não te mata. Diabo não vai perseguir quem não dá fruto. Diabo não persegue crente raquítico. Não canta, não prega, não ora, não adora. O diabo vai perseguir essa coisa para quê?
Agora tu canta, tu prega, tu ora, tu jejua, tu lê a Bíblia, tu consagra, tu visita. Deixa eu falar bem baixinho aqui para tu ouvir. Tu és uma pedra no sapato do cão. Tu és o calcanhar de Aquiles na vida de Satanás. Tu já acorda cantando, diabo de olha, não tem nenhum tranca-rua para fazer ele parar de cantar, não? Tu já acorda querendo pregar. Quando eu era mais novo, procurava igreja para pregar, não tinha mais. Aí meu pastor dizia, você tem que treinar. Aí eu pregava para os postes na rua, eu cansei de pregar para postes. E gente passava e dizia, que moleque doido. E eu dava o brado e dava os terra e entregava recado de Deus ainda para o poste. Minha irmã me encontrou pegando pro pé de manga. Quando eu cheguei em casa, todos os meus irmãos, minha família é grande, dando risada na minha cara, dizendo, o neguinho ficou doido. Eu pegava um monte de lata de óleo de comida, colocava em cima do muro e dizia que eram os crentes. E eu levantava a mão e dizia, recebe fogo. O ronco não era como hoje, era fininho. Hoje não, hoje estoura na pressão. O diabo olha para pessoas assim e diz, para ele agora. Ele já é um boletim de ocorrência começando. Quando ele ficar mais velho, não tem demônio que pare mais ele e ela. Ei, tu tem promessa de Deus na tua vida? Tu crê que Deus tem um chamado para você? Levante as duas mãos bem alto aqui hoje. Diga, Satanás, tu não vai calar minha boca. Diga, e eu vou chegar no lugar da promessa. Querida irmã, querido irmão, Deus está preparando algo melhor para você. Está ouvindo, Zé? Não reclame quando as lutas chegar. Não murmure. Todo começo dói. Um cara como eu, quer mais o que da vida? Conheço todo o país. 60 países do mundo. Jovem. Eu me sinto velho, mas eu sou jovem. 48 anos, estou velho? Mas eu me sinto cansado, porque eu comecei jovenzinho. Da sua idade eu tinha andado a metade do Brasil. E já pastoreava campos grandes, já liderava obreiro cascudos e nervosos, revoltado porque eu era novo. Quando a luta tinha que chegar, só lembre das promessas, erga a sua cabeça, não queira agradar a ninguém, senão Deus vai te reprovar. Entregue qualquer mensagem de Deus. Não adianta criar uma igreja xoxa, sem vida, cheia de espumas. Se Deus mandar corrigir, corrija. Deus não confia em covardes. Deus não tem confiança em medrosos. Todos os homens de Deus cortaram por uma direção. Mandou Deus, eu faço. Ordenou Deus, cumpro. Falou Deus, caminho. Seu ministério vai crescer muito mais. Você acha que está grande? Está não. Você ainda não deslumbrou Canaã. Vai chegar dias que os teus olhos olharão longe para a esquerda, longe para a direita, e dirá, lá atrás, quando eu tinha 28 anos, o pastor Adeildo Costa pregou na minha igreja e disse para mim que a minha igreja ainda era pequena. E tu vai ver geração gerada pelo teu ministério, das tuas entranhas. Mergulhe na palavra. Não tenha medo de ler a Bíblia. Vá nas madrugadas buscar o eterno.
E quando o diabo te perseguir, agradeça. Pois assim disse Jesus: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem. Não agrade homens. Não faça aliança com quem tem interesse em ser maior do que você. Foste chamado para uma grande obra nesta terra. Labrai, tchel, kebundenese, oblotora, vacandaraias. Se o crente quiser se firmar pela palavra, não deixe ninguém esgotar o vaso de oração dentro de você. Só quer vir para a igreja se tiver revelação. Manda procurar outro pé de jaca para se subir. Tem que vir para a casa do Senhor, porque Jesus é o Salvador. Só dá glória a Deus quem está conectado no mistério. Elesiofá. Prepara tuas estacas. Este será o ano da virada de mesa de Deus na tua chamada. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Labrai, Deus receba como núncia. Eu sinto a glória de Deus neste lugar. Quem recebe? Levante a mão. Quem recebe? Quem recebe? Ande camanácia. Eu vou deixar você adorar. Adore. Eu quero que você abra a boca e bendiga ao Eterno. Adore. O Senhor está andando com carruagem de fogo entre nós. Quem é pentecostal de verdade está sentindo, recebendo a glória de Deus que desce nesse lugar. Receba! Dá um abraço nesse crente aí. Dá um abraço em alguém, diga para ele: me abraça enquanto eu estiver começando. Diga. Diga, pega na minha mão enquanto eu sou pequeno. Fala para ele: tira foto comigo antes de ser famoso. Porque o meu Deus vai me exaltar. Deus está colocando a dupla honra na tua vida.